Depois de uma longa pausa, voltamos! No episódio O Absurdo em Tempos de Ódio, discutimos sobre os dois vírus que tomaram conta do cenário brasileiro, a Covid-19 e o vírus social. Nos últimos tempos, ainda escutamos, sem cessar, vozes furiosas, que nada dizem, somente repetem um discurso raso e de poucas palavras. Para entendermos o fenômeno do ódio e essa espécie de contágio mental, foi inevitável o encontro com o livro O Discurso da Estupidez, obra do psicanalista Mauro Mendes Dias, que é o fundador do Instituto Vox em São Paulo. Nesse percurso, nos aproximamos das bestas humanas, os rinocerontes. Agora, descobrimos que eles não agem sozinhos. Os rinocerontes têm uma ligação poderosa com as baratas. E se você escapou da rinocerontite, vamos mostrar como a baratite também é extremamente contagiosa. Será que eu peguei? Como que isso acontece? Quais são os sintomas? Gregor Samsa, protagonista de A Metamorfose, de Franz Kafka, vai nos ajudar a responder algumas perguntas. Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. O primeiro episódio, A Metamorfose, uma introdução à baratite, já começou. Eu sou a Fernanda Fázio e hoje vamos conversar sobre a obra literária A Metamorfose, de Franz Kafka, para a gente poder entender como o fenômeno da baratite acontece. A ideia aqui é traçar alguns paralelos entre literatura e psicanálise na busca por entendimento sobre o sofrimento e o mal-estar da nossa época. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o desmentido, conceito do psicanalista húngaro Sándor Ferenc, que vai nos ajudar também nesse percurso de aproximação com a baratite. E aproveito também para contar como será essa nova temporada. Nos próximos episódios, a gente vai aprofundar as discussões sobre a brutalização do humano. A nossa entrevista com o psicanalista Mauro Mendes Dias conta com requintes animalescos. Fique com a gente para acompanhar a nossa conversa e também discussões sobre o seu livro Entre Baratas e Rinocerontes, que foi justamente a inspiração das discussões dessa temporada. Quando perdemos a nossa capacidade de nos comunicarmos com o outro e os nossos comportamentos se tornam meio estranhos, animalescos, podemos estar entre baratas e rinocerontes. Ou pior, talvez a gente tenha se transformado em algum deles. O livro A Metamorfose será o norteador desse episódio. E se você gosta de literatura com toques de estranheza, não deixe de ler a obra completa. A Metamorfose foi escrita em 1912. Era outono, Franz Kafka tinha 29 anos, mas ela só foi publicada em novembro de 1915. A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que certa manhã acorda metamorfoseado em uma barata gigante. Desnorteado com a percepção do seu corpo, a sua maior preocupação é cumprir com as obrigações com o trabalho. Afinal, o trem não poderia esperar. O nosso protagonista mora com a família, seus pais e a sua irmã mais nova, Greta. Gregor é o provedor da casa, muito bem adaptado ao trabalho, é um funcionário exemplar que nunca falta nos seus compromissos. E ele também é um bom filho, irmão, aquele que cuida para que todos na casa não precisem trabalhar. E ele oferece, assim, uma confortável vida burguesa. E ao se atrasar para o trabalho, nesse dia da metamorfose, todos na casa são tomados pelo seu inesperado comportamento. Gregor não saía do quarto. Então, devido à demora para sair do seu cômodo, a família é surpreendida pela visita do gerente do trabalho de Gregor, que, notando a sua ausência, quer encontrar uma justificativa aceitável. Tentam chamar Gregor, que, sem nada dizer sobre o que lhe aconteceu, demonstra somente a urgência para não perder a viagem. Afinal, nenhuma outra alternativa parece possível,
a não ser continuar como se nada tivesse mudado. Negação é pouco aqui. Falo aqui em nome dos seus pais e do seu chefe e peço-lhe com toda a seriedade uma explicação imediata e clara. Estou perplexo. Acreditava conhecê-lo como um homem calmo e sensato. E agora, o senhor parece querer, de repente, começar a ostentar estranhos caprichos. O chefe, em verdade, me insinuou esta manhã uma possível explicação para suas omissões. Ela dizia respeito aos pagamentos à vista que recentemente lhe foram confiados. Mas eu quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não podia estar certa. Porém, vendo agora sua incompreensível obstinação, perco completamente a vontade de interceder o mínimo que seja pelo senhor, e o seu emprego não é de forma alguma o mais seguro. E enquanto Gregor busca se mover em direção à porta para dar melhores explicações, na tentativa de garantir que seria sim possível cumprir com as exigências, a sua voz começa a mudar. Aos poucos, a sua voz vai se tornando irreconhecível. E apesar de Gregor compreender perfeitamente o que lhe dizem, ele se torna incompreensível aos ouvidos alheios. O estranhamento da cena é desconcertante. Ainda que tenha se transformado em um inseto gigante, Gregor Samsa se culpa por não ter avisado a firma que estava doente. O gerente é desrespeitoso com a família, chegando a questionar a própria honestidade do funcionário que não apareceu uma única vez ao seu compromisso de trabalho. Gregor se sente responsável pela situação e acaba se justificando de diversas formas possíveis. Agora ainda estou deitado na cama, mas já estou completamente recuperado de novo. Acabo de levantar da cama. Só um momentinho de paciência. Ainda não estou tão bem quanto pensava estar, mas, de qualquer forma, já me sinto bem melhor. Senhor gerente, poupe meus pais. Aliás, com o trem das 8, garanto que estarei em viagem. As poucas horas de repouso me fortaleceram. E apesar do seu estranho estado, Gregor sai do quarto e caminha com as finas patinhas até o gerente. A cena aterroriza a todos. Ao se deparar com Gregor na sua condição de barata, o gerente correu assustado para fora da casa. A sua mãe, desesperada, vira o bule no tapete. E o pai, tomado pela ira, pega a bengala, deixada pelo gerente, e um jornal na mesa na tentativa de enxotar Gregor de volta para o quarto. E nessa confusão toda, Gregor acaba ferido pelo pai. Nessa perseguição a Gregor, o pai surge como uma figura autoritária e amedrontadora, como se, em certa medida, o pai se animalizasse também. E sentindo vergonha pelo seu tal estado, Gregor escolheu o canapé, uma espécie de sofá do quarto, como seu refúgio. E ele não conseguia nem mais levantar a cabeça. Acho que isso também é uma imagem interessante, né, dessa cabeça abaixada. E inicialmente, Greta, sua irmã mais nova, é a responsável por lhe providenciar alimento. A sua mãe continua distante, evitando qualquer contato com o filho, como se não fosse suportável vê-lo nesse estado. E o pai, ele permanece como uma figura rígida e violenta ao longo de toda a narrativa. A agressividade dirigida a Gregor é evidente, e ele não reage. É como se ele sentisse que precisasse se adaptar até o que deveria ser da ordem do inaceitável. E seu pai não aguenta vê-lo nesse estado de barato. Qualquer saída breve do quarto era motivo para que o pai lhe agredisse. Então tem uma cena que ele chega a acertar com força uma maçã nas costas de Gregor, que perfura sua casca e apodrece no seu corpo. O grave ferimento de Gregor, que o fez sofrer por mais de um mês, a maçã ficou, uma vez que ninguém teve coragem de retirá-la, alojada na carne como recordação visível. Pareceu lembrar inclusive ao pai de Gregor, apesar de sua atual figura, tristonha e repulsiva, era um membro da família, que não devia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento de dever familiar impunha engolir a aversão e suportar, nada mais que suportar. Atenção! A seguir, trechos com spoiler. Com o passar dos dias, a irmã empurra às pressas a comida para o quarto, sem se importar se Gregor se alimenta ou não.
Decidem também colocar as coisas no quarto de Gregor que não queriam guardar em nenhum outro lugar da casa. Inclusive lixo da cozinha e outros entulhos começam a se tornar os companheiros de Gregor. Então, aos poucos, o quarto de Gregor vai se transformando em um depósito de objetos indesejados. E acho que aqui a imagem que me vem é de um esgoto, o lugar que o Gregor ocupa enquanto barata. Com as coisas amontoadas, Gregor se sente cada vez mais cansado, por justamente precisar empurrar esses objetos para conseguir se locomover minimamente ali. E é curioso porque na Segunda Guerra era justamente esse espaço de dejeto, de sem lugar, que as minorias, perseguidas, elas ocupavam. Elas eram tratadas ali como lugar de entulho, segregadas, excluídas. Então tem toda uma movimentação nesse sentido que vai ser usada ali pelos filósofos e artistas para entender esse lugar dos escritores que tentaram ali representar esse lugar de exclusão. A tristeza toma conta de todos os silêncios. Gregor fica imóvel durante horas. Aos poucos, se amontoa em meio a pó e lixo, nos cantos mais sujos do quarto. Por fim, a desvitalização domina todos os espaços. Decide então se entregar à fome, colocando fim em sua vida. Morrer aqui não é censurável, mas desejável. Gregor se sente rejeitado pela família. Entende que não tem mais lugar dentro da sua casa, nem mesmo em si. Identificado com o agressor, com a condição de humilhação na qual vivia, nada lhe resta senão a culpa, bem como o ódio direcionado a si mesmo, que mata todas as suas partes vivas. Resta somente a fome. O agressor aqui, como a gente vai desenvolver, ele se condensa especialmente na figura do pai e do chefe, que não reconhecem a condição de Gregor. A família como um todo o agride, o humilha e o deixa no lugar de dejeto. A vingança poderia ser a sua figura de potência, mas Gregor está do outro lado. Nada lhe resta para resistir. A perda total de direitos e de dignidade enquanto inseto tornam feridas abertas, que lhe deixam exterminar, desistir da vida. Aqui o nosso foco é no processo dessubjetivante. Gregor, inferindo que a família deseja se livrar dele, que ele é incômodo, ele não resiste mais ao fim da vida. E não muito diferente, sua vida profissional já acaba desde o princípio, assim que o chefe sai correndo de sua residência. Então, nada mais lhe resta. Gregor, enfim, torna-se resto. Gregor, agredido e humilhado na sua condição de inumano, torna-se repugnante, uma barata. Incapaz de dialogar, a rigidez do corpo também se presentifica em suas limitações enquanto humano. Gregor não pode se comunicar, não pode contar a sua versão sobre o que lhe acontece. É como se fosse impossível validar a metamorfose. E assim acaba por negar o óbvio. Então, apesar do livro ter sido publicado antes da Segunda Guerra Mundial, tinha um movimento que já vinha acontecendo, de segregação, de exclusão, e parece que o Kafka ele conseguiu captar no ar todas essas questões e pôde representar isso na sua obra. Que mais pra frente, o que a gente chama de teatro absurdo, pôde beber muito na sua fonte. E aí sim, está intimamente ligado aos acontecimentos do pós-guerra. Essa existência vazia, a desumanização, as pausas, aos silêncios de um lugar existencial que perde o sentido. Mas isso é papo para uma outra temporada, mais pra frente. Gregor não somente nega, inicialmente, a sua metamorfose. É como se ele se desautorizasse a sentir e a significar a violação do qual foi vítima por anos,
ou seja, esses abusos emocionais sofridos pela família e também no trabalho. Gregor já tinha o lugar de inseto. Com a metamorfose, ele acaba comunicando através do seu corpo essa condição estranha e ao mesmo tempo familiar de barata. O desmentido se torna insustentável na metamorfose, aqui entendida como uma denúncia que se faz ouvir através do sintoma. Virar barata, assim, é uma forma de não mais silenciar a sua condição, o seu sofrimento. E frente a uma operação de desmentido, de negação e de recusa da versão da vítima, o sujeito ele fica em uma situação de desamparo. A ideia é que a identificação com o agressor é da ordem reativa, uma forma do sujeito se defender. No texto de 31, Análise de Criança com Adultos, Ferenczi traz o conceito de desmentido para mostrar como o descrédito do sofrimento do sujeito, a não validação da violência, é traumática. O pior é realmente o desmentido, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento, ou até mesmo se espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia traumática dos pensamentos ou dos movimentos, é isso, sobretudo, o que torna o traumatismo patogênico. Como a gente vem conversando, né, e a gente pôde ver no começo do livro, nem mesmo Gregor ele conseguia se ver transformado em um inseto monstruoso. Ele queria trabalhar, queria pegar o trem, estava tentando se justificar, achando que era possível sim cumprir com as suas obrigações do trabalho. E o seu chefe também nem reconheceu que algo ali estivesse impedindo Gregor de cumprir com as suas responsabilidades, de pegar o trem, de estar pontualmente no trabalho. E a sua família, ela parecia desprezar qualquer humanidade que ali já existiu. Ela não reconhecia nenhum traço de Gregor ali no corpo barata. A voz incomunicável de Gregor acaba corroborando para a não validação dos seus gostos, do seu corpo, da sua sensibilidade. Então, isolado, ignorado e desacreditado, o desmentido assume as formas mais terríveis nesse cenário. Agora a gente vai falar um pouco melhor sobre a identificação com o agressor. Impedido de se vingar diante da humilhação, ameaças e condições absurdas nas quais vive, parece que uma transformação ocorre no instante em que a crença toma conta de Gregor. Eu vou explicar. Ele se torna barata como os seus. Nesse momento, está identificado com aqueles que o agridem. E apesar de não ter essa consciência anteriormente, fica claro na obra que o chefe e a família já colocavam Gregor nesse lugar de resto, de um inseto sem vontade, sem singularidade ou integridade psíquica. Então a baratite é mais uma palavra para essa metamorfose tardia. O reconhecimento, ele é necessário para nossa constituição subjetiva. Então, pensar na obra A Metamorfose é mais do que atual para a gente refletir sobre os efeitos danosos do não reconhecimento e do desmentido, obviamente, que está nos transformando em animais. Então, não por acaso, vemos discussões atuais importantes, como, por exemplo, as questões recentes sobre as minorias, no que tange o não reconhecimento, bem como os efeitos traumáticos do desmentido social, que acabam tomando conta da cena política. Na era da pressa, os sujeitos não reconhecidos em sua humanidade podem encontrar duas saídas. Ou se transformam em bestas truculentas, os rinocerontes, ou eles se tornam baratas, ao trazer à tona o pior dos esgotos. Mauro Mendes Dias traz a ideia de que as baratas usam o poder e exploram o povo, visando unicamente a perpetuação do controle social. E é com essas baratas, em última instância, que Gregor se identifica. A baratite, assim, é uma forma que Gregor assume
através do corpo, na sua metamorfose, o seu sofrimento, a sua invisibilidade. A cascadura, a voz que vai se tornando incomunicável e seu corpo repugnante são símbolos de uma existência rígida e pouco porosa, que fica fora dos laços afetivos. A sua casca é uma defesa contra os excessos traumáticos que vive. Acontece que aos poucos, essa casca armadura vai autodestruindo Gregor. Então eu penso que a denúncia do desmentido, do não reconhecimento do qual Gregor é vítima, fica nas mãos do leitor, que por não ter o controle sobre a história já escrita, vai sendo tomado pela angústia diante de nada poder fazer, dizer ou revelar. É uma leitura que acaba prendendo a gente, que a gente fica um tanto angustiado diante desse estranho aí que é familiar também. Para a gente entender melhor essas questões sobre o desmentido, sobre a Baratite, será importante a gente recuperar o contexto histórico no qual a obra foi escrita. E como a psicanálise bem nos mostra, as obras são bem filhas do seu tempo, trazendo uma dimensão relevante sobre os sofrimentos e o mal-estar de sua época. E claro, a gente vê essas mesmas baratas nos incomodar atualmente, afinal, recalcado sempre retorna. Então, no próximo episódio, vamos trazer um Kafka, filho de Praga, que também era contra as pragas de seu tempo. E a partir disso, buscamos compreender que o contágio da Baratite não é outro senão o discurso criado pelo próprio exército de baratas. E, como curiosidade, a tradução de A Metamorfose, de Modesto Carone, merece aqui uma observação interessante. A palavra em alemão pode significar parasita, inseto, praga, verme, e é uma palavra genérica para se referir a bichos nojentos. A escolha de Modesto foi traduzir como inseto. E aqui a gente escolheu manter a ideia mais difundida na nossa cultura, que é justamente o inseto barata, que nos ajuda nessa aproximação com a obra de Mauro Mendes Dias e as associações que esse inseto suscita no nosso imaginário, considerando justamente as especificidades do nosso país. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu idealizei e escrevi esse roteiro. A edição é de Arthur Chagas. A Ana Cristina cuida da nossa identidade visual e das redes sociais. Por falar nisso, se você acredita nesse projeto e quer apoiar esse podcast independente, você pode contribuir a partir de R$5 no Apoia-se ou comprar na nossa lojinha pelo meu site Fernanda Fazio. E, claro, se você também quer que outras pessoas escutem esse conteúdo, nos siga e divulgue nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso podcast poder continuar. O nosso Instagram é Era da Pressa ou Fernanda Fazio. E se você se interessou pelos livros O Discurso da Estupidez e Entre Baratas e Rinocerontes, do psicanalista Mauro Mendes Dias, e a editora Iluminuras está dando 20% de desconto nos livros do Mauro Mendes Dias, que a gente mencionou aqui nesse episódio. Então, para ter acesso ao cupom de desconto, basta nos seguir nas redes sociais. Os trechos da obra A Metamorfose, que você escutou nesse episódio, foram retirados das edições da Companhia das Letras, com tradução de Modesto Carone, e também da coleção Clássicos, da LPM. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!